vídeo tinha ficado muito longo, ele parou e a gente vai dar sequência. O deus Hermes, ele era uma mitologia grega, e como eu disse, né, ele era a pessoa que interpretava os enigmas para o deus da mitologia grega chamado Zeus. E todos os enigmas que Zeus tinha, de acordo com a mitologia grega, ele mandava chamar o deus Hermes e ele interpretava, né, os enigmas do deus Zeus. O nome Hermes quer dizer o detentor da palavra, aquele que tem a palavra. Então, a teologia acabou tirando desse nome, do nome, né, Hermes, que é um deus da mitologia grega, o nome hermenêutica, né? Então, com o passar do tempo, ela passou a ser conhecida como a ciência, a hermenêutica é a ciência de interpretar textos, histórias tudo, na verdade, né? Tudo se interpreta por intermédio da hermenêutica. A Bíblia Sagrada, ela tem uma interpretação própria. E quando você estuda hermenêutica, você aprende que você não pode utilizar uma outra fonte para interpretar a Bíblia. A própria Bíblia se interpreta a si mesma. A Bíblia não depende de fontes externas para ser interpretada. Quem escreveu a Bíblia foi homens limitados como qualquer outro. Porém, a Bíblia ela foi revelada pelo Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo, a Bíblia ela é inerrante, ela também é infalível. Se ela foi escrita, né, ou criada por um Deus inerrante, por um Deus infalível, por um Deus que não falha, obviamente ela também tem o sentido do ser que a criou. E por isso não existe livros na Bíblia, no mundo, não existe livros no mundo capaz de interpretar a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai encontrar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que João está tendo uma visão, e nessa visão ele vai ver um cordeiro, e ele vai dizer que esse cordeiro ele tem 7 chifres, e sobre os chifres 7 olhos. E a Bíblia vai dizer que esses 7 olhos são 7 Espíritos de Deus enviados sobre os 4 cantos da terra. Uma das coisas que o leitor da Bíblia precisa entender é que a Bíblia ela tem 4 linguagens. A Bíblia tem a linguagem alegórica, onde a Bíblia vai usar alegoria. Ela tem a linguagem simbólica, onde a Bíblia vai usar símbolos. Ela tem a linguagem figurativa, onde ela vai utilizar figuras. E ela tem a linguagem literária. Amém? Se você não compreender as linguagens do livro que você está lendo, você vai ter dificuldade de interpretar o livro, o texto ou o contexto que está sendo por você lido. Você precisa aprender a entender, por intermédio de cursos bíblicos, como interpretar um texto de acordo com a sua própria linguagem. Vou dar um exemplo mais claro aqui para você entender. No Antigo Testamento, a Bíblia ela se reparte entre Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Os livros proféticos têm as suas interpretações. Os livros poéticos têm as suas interpretações. Os livros históricos têm as suas interpretações. Deu para compreender? E o Pentateuco da mesma forma. Todos esses livros, né, todos esses conjuntos de livros que estão implícitos no Antigo Testamento, vai depender da sua forma de linguagem para ser melhor compreendida.
Deu para entender? Por exemplo, um livro que utiliza muitos símbolos é o livro de Provérbios. Né? Um livro que utiliza muito a linguagem literária são os Pentateucos, que quando a Bíblia diz não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a Bíblia está falando literalmente, não adulterará. A Bíblia está falando de uma forma literária. A Bíblia diz assim para Moisés: Moisés, diga ao povo que me tragam azeite de oliva batido na sua casa, para que haja mantimento dentro do meu lar, dentro da minha casa, para que haja mantimento nas lamparinas dentro da minha casa. A Bíblia está falando de uma forma literária. Então, os Pentateucos utiliza bem a linguagem literária. O que é literário? Literário é quando eu falo acerca de algo que é real. Por exemplo, eu tenho aqui essa caneca, né? E eu falo bem assim: eu peguei a caneca cheia de água. Eu estou falando que literalmente eu peguei uma caneca, né? No caso aqui é uma xícara, né? Me perdoa. Eu peguei uma xícara, eu literalmente peguei uma xícara cheia de água. Eu não estou falando que ela é simbólica, não estou falando que ela é alegórica e não estou falando que ela é figurativa. Estou falando que literalmente eu peguei uma caneca. Então, isso é uma linguagem literária. Amém? Então, para poder concluir, eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, entenda. Você vai entender que tem o texto que você está lendo. Vamos dar um exemplo aqui de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um contexto sobre esse texto e embaixo desse texto, né? Nós temos ali o capítulo de número 3 inteiro. Por que eu me isolaria só no versículo 16? Né? Se eu tenho um contexto sobre e um contexto abaixo. Então eu preciso ler o capítulo inteiro e compreender o porquê que Jesus está falando aquilo. Tem um porquê de Jesus estar falando aquilo. Quando você pega um contexto histórico, você vai entender que Jesus está falando para Nicodemos. Entendeu? E Jesus está falando para ele, está ministrando para ele, porque ele era doutor da lei, e está tentando arrancar dos olhos dele a escama que havia na vida dele sobre a religiosidade. E Jesus está se apresentando para ele como alguém que foi enviado não por vontade humana, mas pela vontade do próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe, e eu espero que você tenha entendido a diferença entre exegese e exegese dentro da hermenêutica. A paz do Senhor Jesus.